bastante gente visualiza depois. Dá para ver lá no meu canal as visualizações, né? E antes da gente começar a falar especificamente da agenda e eu comentar um pouco sobre as atividades, enfim, explicar, a gente está chegando na agenda número 4. A gente está chegando, não, a gente está no meio da agenda número 4, né? Ela finaliza na segunda-feira que vem, sexta-feira já inicia a próxima, e é um momento crucial, porque é metade do curso de inglês instrumental, né? Passa muito rápido, né? Esse semestre passa muito rápido. Quando a gente começa, tem aquela impressão de que vai demorar, se alongar, porque são 8 agendas, né? Quinzenais e tal, mas quando a gente vê, já está caminhando para metade, né? Para metade ali. E por que é um momento crucial? É um momento crucial, eu diria. Deixa eu desligar aqui meu Wi-Fi, que está meio lento aqui, um pouco na internet hoje. Mas eu diria que é um momento crucial. Só um pouquinho, gente. Eu vou ajustar meu modem ali para ver se me estão aqui. Peraí. Dei uma ajustada lá. Às vezes eu acho que é o Teams também, que fica um pouco lento, mas eu acho que agora está um pouco melhor. Então, como eu estava falando, é um comercial. Por quê? Porque a gente está na metade do nosso curso de inglês instrumental e a gente tem aqui, com isso, um momento de colocar as recuperações em breve, né? Não deixar coisas para trás. Já teve a recuperação das agendas 1 e 2, logo vai ter das outras agendas aí. Então, a gente chega na metade do curso, um momento a gente estar atento aí, né? E também porque vai aprofundando os conhecimentos aí, né? Novas coisas vão vir, uma coisa vai puxando a outra do que a gente foi aprendendo, né? É cumulativo o conhecimento de língua inglesa, não tem jeito, né? A gente começa com o básico e progressivamente vão vindo novas coisas aí. Agora acho que melhorou a imagem aqui, tudo. Estava meio travando. Então é isso. É o momento da gente fazer aquele balanço e visualizar o que vai vir aí pela frente, né? Já adiantando, a gente vai ter coisas nesse segundo parte, digamos, do curso, mais coisas sobre o cotidiano do trabalho, vai ter e-mail, vai ter outros elementos aí, enfim, e também mais coisas de gramática, logicamente, né? Vai vir aí novos assuntos e novos elementos aí. Na aula de hoje eu falei que ia fazer um pouco diferente, porque eu vou começar mostrando, na verdade, o que tem no nosso fórum, né? Até como uma maneira de incentivar vocês a praticarem o assunto central da aula de hoje, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Por que o fórum especificamente? No fórum eu separei uma atividade muito interessante. Essa aula, agenda, né, na verdade, essa aula de hoje, consequentemente, ela vai se debruçar principalmente sobre a questão de direções, de localização, né? Esse é o assunto central aqui que a gente vai abordar. E eu separei aqui no nosso fórum essa atividade que é uma extra aqui, ó, de direções, né?
Até pedi para vocês deixarem comentários, se foi bem, foi fácil, foi difícil, como é que foi, né? Nesse fórum que um aluno já até colocou, tem outros também. Então, aqui um mapa de direções, né? Por exemplo, ele faz essa pergunta: Excuse me, I need a prescription filled. Can you tell me where the da is? Né? Da seria o nome do lugar, né? Aí tem a descrição: da tananã, is, como em português a gente fala, né? Tananã, is on Short Avenue. Então a gente sabe que é na Short Avenue. Across the street from the library. Across the street from the library. Do outro lado da rua da biblioteca. Between the fire station and the bakery. Então, entre o bombeiro e a padaria. Então, o que ele está falando? Drugstore, né? E é isso, tá certo. E assim vai, né? Ele vai falando de outros aqui da cidade. Aqui, nessa atividade, é muito de achar os locais, né? E é isso que vai tratar na agenda, mas também a agenda vai tratar de como eu faço para indicar como chegar ao local. Não só falar onde é o local, mas como fazer o trajeto ao local. Vira à direita, vira à esquerda, desça, suba, né? Que é inclusive o tema do fichário, tá? Então, sugiro muito que vocês tentem fazer essa atividade. Acho até como um desafio, antes de tentar ali já fazer o fichário, tentar fazer essa atividade aqui e ver como é que vocês vão, né? Aí depois partir para a leitura do material, do fichário, enfim, né? Mas é uma atividade bem interessante, tá? Comecei com ela para introduzir o tema e também para despertar o interesse de vocês para praticarem um pouco mais, entrarem lá no nosso fórum, que às vezes eu vejo que pouca gente entra, né, dada a quantidade de aluno. E o fórum ele é para vocês tirarem dúvida, praticarem, aprofundarem, né? Legal. Então, queria começar com o fórum, já dei essa dica. E a gente vai falar desse assunto de localização e direções. Inclusive, o tema, o título dessa agenda é Where am I? Onde que eu estou? Né? Essa pergunta tem tudo a ver com isso, né? Localização, onde eu estou? E a gente vai ver aqui da localização tá presente nesse diálogo do Martin, né? Ele pergunta: Are you lost, Martin? Oh, Ravi, thank God, I'm completely lost. Where do I go from here to get to the hostel? Eu estou completamente perdido, né? Como é que eu faço para chegar no hostel, na pousada? Você pode traduzir hostel como pousada ou deixar como hostel, inclusive porque existe a palavra hostel no Brasil, né? Que são aquelas acomodações mais baratas e tal. Né? E nesse diálogo do Martin tem perguntas interessantes de localização. Ó. How can I get there? How can I get there? Como eu faço para chegar lá? Né? Get there, né? Você faz até essa junção na hora da pronúncia. How can I get there? Do you know where the is? Você sabe onde que fica tal coisa? Excuse me, could you tell me how to get to the... Como eu faço para chegar no... Can you tell me the way to... Você pode me falar o caminho para... Então, todas essas possibilidades de perguntar pelas direções, né? Então, a primeira coisa que essa lição vai trazer de aprendizado é como eu faço para perguntar a direção. Então, tem todas essas opções que são semelhantes, tá? Umas mais formais, outras mais informais. E para responder a um infinito de possibilidades, né? Ele coloca as mais comuns aqui. Turn right, turn left. Vira direita, vira esquerda. Go straight ahead, siga em frente. Take the first right, then go to... Pega a primeira direita, depois... Go for about 1 or 2 blocks. Ande 1 ou 2 quarteirões. Não vou ler todas aqui. Queria destacar essa palavra roundabout, que é rotatória, que os alunos têm uma grande dificuldade, porque é uma palavra que não tem nada a ver com o português. Só começa com R, mas de resto muito diferente, né? O between, né, que é entre, tá? Entre duas coisas, quando tem mais de
do... Né? A palavra também, a expressão on foot, a pé. A gente usa by car, by bus, porém a gente usa on foot, a pé, não by foot, tá? Então, eu queria destacar algumas aqui que são mais difíceis, outras são mais tranquilas. Então, existem todas as possibilidades de indicar as direções, né? Além desse assunto de direção, por conta do contexto do diálogo do Martin, há aqui também um assunto que é sobre comida. Porque tem ali a questão de pesquisar, querer saber onde é o restaurante e tal, tudo mais. E aqui o vocabulário de comida, né? Que é um vocabulário que eu acredito que vocês conheçam algumas palavras, né? Outras talvez não. Vou passar um pouco só a questão de pronúncia aqui, né? E, consequentemente, a gente dá uma olhada. Apple, avocado, banana, coconut, fig, grape, lemon, orange, papaya, passion fruit, peach, pear, pineapple, plum, que é a ameixa, né? Aquela ameixa grande, strawberries e watermelon, tá, meu? Aí, mas as mais comuns. Tem também o vocabulário de vegetables, eggplant, beet, broccoli, cabbage, carrot, cauliflower, corn, tá? Opa, acho que tá tudo certo. Não sei se tinha caído. Deixa eu voltar aqui. Cucumber, lettuce, onion, garlic, potato, pumpkin, tomato, pepper e arugula, que é a rúcula, né? E outros tipos de comida aqui para complementar. Barbecue, churrasco, bean, bread, butter, cake, cheese, chicken e egg, tá? Bebidas também tem aqui beer, coffee, né? Não é coffee, porque senão coffee é tossir. Coffee tem esse izinho no final. Juice, lemonade, milk, pop é o soft drink, que é refrigerante, tea e wine, o vinho, tá? Então, o vocabulário reduzido, logicamente, né? Porque o assunto não é a comida aqui, o assunto, acho que estavam pedindo autorização, acho que deu certo. O assunto é a questão da direção, né? Que está como um complemento esse vocabulário. O detalhe que ele fala que a gente não usa pig, tá? O que é sempre se referir ao animal. Quando a gente quer falar do porco, a gente vai falar do pork. Aqui também há esse texto que fala sobre o restaurante em São Francisco e tal. Não vou passar por ele, eu vou seguir um pouco para as preposições. Muitos alunos reclamam, com razão, da dificuldade de aplicação das preposições. Por que a gente está falando de preposições aqui? Porque quando a gente vai falar de direções, é inevitável falar de preposições. Eu acabei de falar de uma que é between, entre. Né? Eu quero falar de rua, enfim, eu vou usar a preposição também na, no, né? Do outro lado, como a gente viu, né? Então, a gente, nesse assunto, vai ter que usar preposições. Uma maneira de diferenciar, principalmente in, at e on, porque na tradução é no, na, é tudo igual, né? A gente vê a aplicação deles com contextos diferentes, tá? O que eu quero dizer contextos diferentes? Ver, por exemplo, a aplicação com relação a tempo, com relação a lugar, e é com isso que a gente começa. Por exemplo, tempo. O in eu vou usar para meses, para anos, para estações, parte do dia, né? In the morning, in the afternoon, in the evening, que eu falei para vocês, está errado aqui a tabela do lado de cá, e a duração, in a minute, 2 weeks. Tá, outras partes do dia, eu vou usar o at night, né? A única, na verdade, porque in the morning, in the afternoon, in the evening, aí eu uso at night. O horário é de 6 o'clock, não in 6 o'clock. Tá? Então, vejam, usos que são diferentes, porque traduzir é no e nada. Por exemplo, se eu falo assim,
no verão de 69. Aí eu falo que a gente tem que entender qual é o uso quando a gente fala de tempo. On, eu vou usar para frases fixas, né? On Sunday, on Friday, alguns feriados especiais, por exemplo, on the 4th of July, 4 de julho. Eu posso usar in the morning, on the morning também. On my birthday, tá? E aqui, né? Eu falei do on in e at, porque são acho que geram dificuldade, mas tem outros aqui de tempo, por exemplo, after, depois, ago, atrás, before, antes, between, entre, já falei, né? By Thursday, até a quinta, durante, essa é fácil, for, por 3 semanas, né? From, until, de, até, né? Since, desde, tá? Enfim, eu até queria especificar until e Opa, voltou, gente. Acho que deu uma caidinha. Então, from Monday to Wednesday, da segunda à quarta. From 6 to 9, das 6 até as 9. Tá? Então, o to eu posso usar como até, mas nesse período de tempo. O until é até com um limite. Né? Until tomorrow, até amanhã, o limite final. O to é from to, né? No período ali. Tá? Por exemplo, up to até às 6, não mais do que isso, né? Eu vou fazer isso até às 6, não mais do que isso. O until tem essa ideia de finalização, tá? De uma entrega ali. Within, dentro, né? De um período específico. Outro uso que a gente vai ter do in, do on, do at e de outras preposições também é quando a gente está falando de lugar e direção, né? O in, in the room, dentro de um lugar, in the picture, in the river. Geralmente o in com essa ideia de dentro, né? Ou quando eu estou falando de locais, estados, cidades, países, eu uso in, com expressões fixas in the corner, no canto, né? In the back, na parte de trás, lá em Madrid, cidade. Então, essa ideia de dentro, ou países, localizações, tá? E com algumas expressões fixas. O at. O at, a gente vai usar também nesse caso de localização, mas quando eu estou falando de rua, at the end of the street, no final da rua, a localização numa página, at the top of the page, né? At home, em casa. Não há uma regra muito fixa, gente. O que a gente precisa ver é assim, os usos, né? Exemplos, tá? E o on, para terminar, a gente tem algumas expressões como on page 10, na página 10, on the river Elbe, quando estou atribuindo o nome. Então, assim, não há regra para diferenciar tanto quando a gente fala de localização, né? O que a gente tem que ver é ir estudando, e isso acaba virando natural, tá? É muito difícil esse uso das preposições realmente, assim, é uma coisa que gera dificuldade. Quando a gente falou do tempo, é um pouco mais fácil porque há algumas regrinhas, né, de uso. Quando a gente fala de localização, eu falei até de algumas, né? O in para a cidade, o in com essa ideia de dentro, né? Mas não há muita clareza, assim. É mais no sentido, essa expressão é fixa, vem com in, essa vem com at, essa vem com on, e infelizmente tem que ir estudando até memorizar. Por fim, aqui, a gente tem os sons das vogais, né? Toda lição tá, nem todas, mas algumas lições têm essa questão da pronúncia, que é interessante, né? Quando a gente fala aqui primeiro desse som da vogal O em inglês, às vezes as vogais em inglês têm mais sons do que em português, dependendo, né? E alguns sons que geram uma dificuldade. O primeiro som
tem aqui é o som do go, ó, que é got, né? Então, o O ele pode ter esse som de got, caught, lot, tá? Por exemplo, L-O-T, né? Lot. Ele também pode ter esse som mais pro U, que shoe, do, group, shoe, esse U, né? Shoe, do, group. Go, shoe. Vê a diferença, né? Ele pode ter esse som de door, or, que é bem aberto, né? Aqui é go, aqui é o. Go, lo, né? Aqui é door, de vor, floor, bo, né? Door, divorced, floor, board. Então tem esse som de go, esse som de u, né? Shoe, esse som de o, bem aberto, door. E tem esse som que é bem diferente, que é k, cousin, mother, né? Mother, mother. Muita gente fala como se fosse esse som primeiro aqui, ó, mother. Não, mas é mother, cousin, tá? Então, esses 4 sons aqui são bem interessantes para vocês praticarem, né? Got, shoe, door, k, né? O, U, O bem aberto e tá? O som do O. Sugiro depois vocês praticarem. Além desse som, tem também aqui as variações que o som, além do som do O, né, as variações que o som da vogal A pode ter. O primeiro é o E, sad, mad, bad, E. O segundo é o né, Indian, about, é um som de A normal, né? Depois, example, em mais aberto, example, sample, sample. Agora um som mais fechado, fall, tall, quase com O, né? Fall, tall. E por último, esse A, wave, station, train, stay. Primeiro, se, que é o som aqui, né? Sad, mad, bad, é. Depois um som de A mesmo, né? Indian, about. Example, que é um pouco mais aberto que esse A, né? Um som fechado, fall, tall, e esse som de A, wave, station, train, stay, tá? Então, eu recomendo fortemente que vocês pratiquem, porque não é óbvio, principalmente alguns sons, como algumas palavras, né? Por exemplo, muita gente fala mother, é mother, né? Por exemplo, cousin, não, é cousin. Muita gente fala country, né? Mas é country, é esse mesmo som aqui, country. Computer, mesmo som, computer, né? Esse som de quase que você não pronuncia ali, country, né? Não é country, tá? Então, pessoal, na lição seria mais sobre isso. Eu queria comentar agora, queria falar também, lá na aula, eu gravei um vídeo, né? Todas as aulas têm esse vídeo extra, né? Mas eu sugiro que eu faça um apanhado também e dou uma organizada de uma forma mais resumida sobre essa questão de direções. Então, eu sugiro que vocês assistam aquele vídeo extra que tem em todas as aulas, né? Especialmente essas direções, que eu acho que vai ser útil para vocês. O fichário dessa agenda é um fichário simples, não é complexo, tá? A ideia aqui é que você faz parte do programa de intercâmbio e vai receber uma jovem na sua casa, Christine. E o que você precisa gravar o áudio, escrever um texto, tanto faz, fica ao seu critério. O melhor caminho para chegar desde a rodoviária até a sua casa, o caminho de sua casa para um restaurante próximo e o caminho de sua casa para o hospital em caso de emergência. Então, você pode fazer ali 3 tópicos. Coisa breve, não precisa ser longo, né? Não é nada elaborante assim, não precisa fazer, né? Até a Isadora me perguntou, professor, eu posso fazer como se estivesse no carro? Ou tem que ser a pé? O que eu faço? Tanto faz. Eu posso inventar, professor, porque eu moro muito longe, eu moro na zona rural. E aí, nossa, vou ficar, né, ficar páginas e páginas para fazer isso. Pode, gente. O que importa é vocês praticarem as direções que estão lá na agenda. Vira à direita, vira à esquerda, siga em frente,
a rodoviária é do outro lado da rua, em frente a uma farmácia, né? Eu sugiro, para praticar legal, vocês fazerem primeiro as direções, né? Christian, vire à direita, turn right, then turn left, go straight ahead, siga em frente, e finaliza com uma localização que é semelhante a que está no fórum, lá naquela atividade do fórum. Como assim, professor? A rodoviária é entre o bombeiro e a padaria, na rua tal. Então, você dá as direções e finaliza com a localização exata. Aí fica perfeito. Tá? Vocês conseguem praticar os dois tipos de expressão. A direção, né, que são os comandos de faça isso, faça aquilo, as ordens, e a localização exata. Tá? Né? Então, por exemplo, eu vou falar do meu caso aqui. Né? Restaurante. Tem um restaurante aqui perto da minha casa. Então, hi, Christian. When you leave my home, quando você sai da minha casa, turn right, walk 1 block, turn left, go up the street, suba a rua, go down the street straight ahead, desce, siga em frente, turn left on street, blá, 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 não lembro o nome da rua lá, turn right, and the restaurant is in front of a gas station between a drugstore and o que tem ali? Tem uma casa só, and a house. Então, o que eu falei? Restaurante é em frente a um posto de gasolina, entre uma farmácia e uma casa. Dei todas as direções, vira à esquerda, vira à direita, siga em frente, desça, finalizei falando a localização exata. Aí tá excelente, tá? Pode ser curtinho, não tem problema, faz um tópico para cada local e que dá certo, tá? Se quiser gravar, fica ao critério de vocês, né? Para praticar um pouco mais, se sentir à vontade, fica ao critério, mas não é obrigatório, tá? Lembrando que a data do prazo final é dia 14, próxima segunda, meio-dia, tá, pessoal? Não percam a data aí. Acho que eu falei no fórum. Acho que era isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Ficou tudo claro? Eu sei que é uma... Claro, professor. Claro, tá bom. Sem dúvidas. Eu sei que é uma agenda um pouco enjoada de memorizar aquelas coisas, né? Algo que, lógico, que vocês vão consultar, enfim. Mas é uma agenda muito importante, né? Essa questão das localizações aí. É algo bem útil, né? Ainda mais hoje em dia com tecnologias, Google Maps, enfim, né? Por mais que você tenha as inteligências artificiais, os chats, o Google Maps, você precisa saber ali as localizações, né? Visualizar se consegue. Mas é uma agenda importante, tá? Então, sugiro que tenham calma aí para fazer atividade, dê uma olhadinha no vídeo e participe também do fórum. Eu acho que o fórum ele vai complementar muito a lição, porque na agenda ficou mais focado nos comandos aí, né? nas direções. Faça isso, vira à esquerda, blá, blá, e menos na localização, né? Então, eu separei aquela atividade, porque é uma atividade dinâmica, legal, mas também por esse motivo, para servir de complemento, né, da questão da localização ali, né, exata de alguma coisa. Então é isso, pessoal. Vou parando por aqui a gravação. Agradeço todo mundo aí que participou. A gente se vê daqui